E aí, gente, atenção a isso aqui. No episódio de hoje, na aula 31 do nosso curso sobre filosofia platônica, lembrando que só falta duas partes nesse curso. Terminar a República, que vai até o livro 10. Cada livro vai ser um episódio. E depois o Leis. E aí acabou esse curso e a gente vai pra o Aristóteles, né? Então, sobre lógica em Aristóteles. E essa aula, ela vai ter a ver, obviamente, com o livro 3, mas também no final, até tá no título, né? Eu coloquei Fichte, alta linguagem, né? Uma razão. No final vai ficar claro. Você pode até pular pro final se você quiser. Mas com relação a um debate entre Gustavo Machado e o Miorin, né? Em que eu quero ressaltar um ponto linguístico nesse tema, né? Enfim. Bom, o título fala, né? Tem a ver com poemas, educação e coisa do tipo. E o livro 3 da República, ele fala como funcionaria a educação numa cidade-estado ideal, né? E muitos dos pontos na educação dele, até do ponto de vista religioso, era através de poemas, né? De Romero, principalmente, né? Eurípides, Simônides, coisas do tipo, né? Até porque tem uma questão de religião também, né? Então a religião pagã, grega, né? Era usada pra ensinar os mais jovens, né? Você lê Romero, você vai ver que tem vários ensinos ali também, né? Então, a história de Narciso, por exemplo, é um ensino. É, diversas histórias que tem certa questão ali histórica misturada com ficção são pra ensinar também, né? A gente vai ver algumas dessas passagens. É, apenas nessa aula eu tô citando algumas coisas aqui. Tô colocando a citação correta. Normalmente eu coloco a página, colocando a citação correta, porque na verdade eu. Apenas nessa aula eu vou deixar as citações aqui da sessão, porque essa aula aqui eu creio que é importante você rever também o texto em grego, caso você queira, né? Enfim, o primeiro poema diz assim, né? Deitado ora de lado, ora de costas, ora de novo. Da barriga, então se levantando devagar distraído, para um lado e para outro na costa para não ser colhido, né? E todos os poemas que vão ser citados aqui têm uma função, né? Eles querem dar, né? Então, o que significa isso, né? Então, deitado hora de lado, hora de costas, na barriga, então se levantando devagar distraído. Uma contínua movimentação de uma pessoa é, em movimentos de uma pessoa que tá talvez indecisa, confusa, coisa do tipo, né? E muitos dos poemas que vão ser falados aqui são sobre sabedoria e sobre piedade, né? Sobre virtude, né? E o grande ponto é a intenção do autor, obviamente ela é representada assim, mas principalmente a intenção da pessoa que está citando o poema com o fim desse poema. Então, muitos dos poemas que a gente vai ver tem uma função, seja para ensinar o que é errado ou o que é certo. A gente vai ver muito dessas questões aqui, né? Tem outro poema, por exemplo, citado. Infelizmente, sou uma terrível mãe e um grande filho, né? Esse é um dos poemas que Sócrates diz que não devem ser citados para ensinar os mais jovens, né? Porque vai falar de uma deusa que tá falando que é uma mãe terrível, né? Como que é um ser divino na mitologia grega, né? Pagã, que eles acreditavam como se fosse verdade. Tá falando algo inconsistente, né? E uma coisa que Sócrates tem que meio que provar, entre aspas, implicitamente aqui, é que os poemas é, gregos, né? Do ponto de vista lógico, eles se contradiziam, né? Então, por que ele tá dizendo que esse poema não deve ser ensinado? E você tá vendo um ser aparentemente na mitologia paga deles divino, que pode cometer erros, né? Ser imperfeito. Que seria esquisito, né? Como um ser divino pode ser imperfeito? Isso é uma impossibilidade, na verdade. Não tem lógica. Então, aqui, por exemplo, é uma passagem que tem a ver com Zeus vendo Hector sendo perseguido por Aquiles, né? Ai de mim que Sarpedona, né? Que é muito querido pra mim, esteja fadado a ser morto por Patroclo, Patroclo, filho de Menoécio, né? E essas questões com relação à forma de comportamento desses deuses, né? Com D minúsculo,
é o ponto aqui, né? Em certas ações. Outro aqui também vai dizer, aqui eles vão dizer, né? Se nossos jovens adeimantos ouvirem essas histórias sem ridicularizá-las, como se não valessem apenas ser ouvidas, é pouco provável que considerem as coisas escritas nelas indignas de meros seres humanos como eles, ou que se repreendam por fazer coisas semelhantes. Então, se você vê, nesses poemas que a gente citou, qual é o ponto? Ele cita esses poemas aqui, esses três, além de, anteriormente, isso aqui é uma continuação do que ele estava falando anteriormente, né? Do poema que a gente viu na última aula, com relação ao, não sei se eu lembro se eu citei, do Poseidon, no casamento da Tétis, falando certas besteiras ali, né? Que ele considerava inconsistente. Acho que na verdade é nesse daqui mesmo. Então, o grande ponto é que, como os poemas gregos eram usados para ensino, certos não deveriam ser considerados dignos de ensino, porque se você ensinar algo, principalmente do ponto de vista aqui religioso, né? De forma errada, as pessoas vão fazer o que é errado sem escrúpulos, né? Não que de fato você possa ensinar eles e as pessoas vão deixar de fazer o que é errado, né? Mas a questão do ensino em si da moral, da ética, né? Como era muito importante usar esses poemas, eles tentam entender quais tipos de poemas deveriam ser usados para fazer uma pessoa ser virtuosa, sábia e coisas do tipo, né? Ser esforçada, não se dar da preguiça, enfim. Então esse é o ponto, né? Então, aqui outro, né? E uma risada insaciável surgiu entre os deuses, né? Deiosen, abençoados, primeira estrofe, quando eles viram Hefesto, Haifeston, mancando pelo Samão. Aí, Hefesto era um cara bem importante, né? Em outra passagem, o Sócrates diz que ele era, entre aspas, descendente de Hefesto, né? Por causa do trabalho de seu pai, parece. Mas o grande ponto é que, como que um ser divino, né? Aparentemente, obviamente é um deus pagão que não existe, né? Mas está mancando, né? Não é ilógico, né? Não um ser divino, como assim? Não faz sentido, certo? Primeiro que já é ilógico, toda a mitologia grega já é ilógica. Que você vê depois ali de. é, o início ali com Cronos, Oceanos, Tétis e tal. Você já vê problemas em que diversos deuses foram gerados, né? Então eles não são divinos. Porque um ser divino, ele não pode ser gerado. Ele tem que ser eterno a priori, né? Então já é do ponto de vista lógico, você já desmonta totalmente a mitologia grega como tendo qualquer conceito de a consistência lógica dentro dela, né? Mas o ponto é que tem passagens e você tem que ter que poemas gregos são totalmente especulação, né? Então eles falavam que eles bem entendiam. Enfim. E em muitos poemas você vai ver inconsistências, né? Então isso é algo que já foi falado também em outras obras que a gente já citou. De Platão, né? Agora, poemas sobre moderação e temperança, né? Casos são positivos. Sente-se em silêncio, meu amigo, e deixe-se persuadir por mim, né? Como assim? É da Ilíada, essa passagem, né? Como assim? Como isso daqui nos ensina moderação e temperança, né? Você acha que alguém que não ouve o próximo, ele tem moderação e temperança? Normalmente, alguém que tem um temperamento muito forte, né? Vai fazer o que quiser e não vai ouvir os outros, né? Não vai considerar a opinião dos outros, né? Tem uma coisa de Jonathan Edwards, né? Que ele fala, né? Que mesmo se você ouvir uma palavra contrária ao que você pensa, mesmo que seja uma palavra que na verdade não tenha pé nem cabeça e seja com um fim, que é uma intenção ruim. Então, sei lá, alguém fala uma mentira sobre você e tal, e coisa do tipo, né? Mesmo assim, você deve considerar, de repente, há em você algum erro, mesmo que, tipo, às vezes a pessoa fala com uma intenção ruim, mas mesmo assim sempre tem que ver algo bom disso, né? Isso é uma questão de moderação, né? Então é isso que esse poema, por exemplo, tá tentando ensinar, né? Alguém moderado, ele não vai ficar bravo com as coisas assim, é, levianamente, né? Mas vai ser dado a silêncio e
Persuadir, obviamente não vai. Não tem como você ouvir a opinião de todos e concordar com todos, né? Mas ele vai tentar filtrar as que são boas, né? Mesmo as que são ruins, ele vai tentar tirar algo bom disso, né? Uma coisa que o Jonathan Edwards diz numa das pregações dele, que é uma das melhores, né, nesse contexto. Lembrando que o Jonathan Edwards é um teólogo, né? Que foi reitor de Princeton. Então, só isso, né? Só reitor de Princeton. Outro poema, né, da Ilíada. Os aqueus, Acaioi, respirando ânsia pela batalha, marcharam em silêncio, temendo seus comandantes, né? É uma coisa militar. Ele também fala de poemas com relação a questões militares, né? Então eles estavam ansiosos pela batalha. Ou seja, mesmo com medo ou não, eles estavam com coragem em relação a uma questão do Estado, da cidadania deles com relação a brigar contra as nações. Lembrando que era uma época que tinha guerra toda hora, né? Então, não é como você não. Se você não tivesse um exército naquela época, você ia ser engolido. Simplesmente assim. No fim, todo mundo era engolido pelos impérios, né? Pelo Medo-Persa, pelo Romano. Posteriormente, outros impérios vieram, mongóis, enfim. Não importa. Mas o grande ponto é dar essa noção, né? E eu vou tentar, no fim da aula, mostrar isso hoje em dia. Como a gente tem coisas desse tipo hoje em dia. Não só em poemas, mas também em livros e coisas do tipo, né? Eles marcharam em silêncio, temendo seus comandantes, né? Temendo talvez no sentido de respeito, né? Não de medo, né? Se eu não for pra guerra, vão me pegar, enfim. Os presentes, Dora, um termo bíblico também usado, né? Eu acho que é quando fala Efésios 2:8, né? Fala da fé, né? Que é dom de Deus, o termo é presente. E é da mesma raiz aqui de Dora. Então os presentes persuadem os deuses, Theos, e os presentes Dora nesse contexto, conjugados de forma diferente, persuadem os reis, Basileas, nesse contexto, reverenciados, né? Só que ele vai dizer que esse poema, ele pode incitar alguém a ser, aceitar subornos ou ser dado a formas honestas de ganho financeiro. Tanto na ética romana e grega tinha essa questão de que você tinha que... É, quem dizia isso era da elite, né? Mas que você devia saber viver mesmo com pouco, né? Então, mesmo com pouca grana, você deveria se contentar com o que você tem, enfim. É uma ética romana e grega comum, que é comum de Sócrates também, e a maioria das pessoas que dialogam com ele, né? Mesmo dos sofistas. Então, ele diz que esse tipo de poema aqui é um problema por conta disso. Mas eu discordo às vezes. Às vezes você pode pegar um poema desse e usar pela fonte contrária, né? A gente aprende até tanto por erros dos outros, né? Ou de poemas, por exemplo. Tipo, vamos supor que um poema tá ensinando algo errado. Pode entender que aquilo é errado pelo poema. Mesmo que ele esteja falando daquilo positivamente, né? Vamos supor que um poema te incite a fazer algo que é imoral. Você pode, pelo aquele poema, saber que aquilo é imoral e que aquilo tá errado, né? Enfim. Nem de Fênix, o tutor de Aquiles, ser elogiado por falar com moderação, quando aconselha aceitar os presentes e defender os aqueus. Mas não a desistir de sua ira sem presentes. Nem deveríamos pensar que tais coisas são dignas do próprio Aquiles, né? Então, tanto Aquiles e Odisseu são extremamente importantes para a mitologia grega com relação ao texto de Homero, né? Ele tá dizendo que tem duas questões aqui, né? Então, o tutor de Aquiles ser elogiado como sendo moderado, ao aconselhar ele a acertar presentes, defender os aqueus, então, defender um certo povo por dinheiro, né? Esse é um ponto. Mas não a desistir de sua ira sem presentes. Então, a questão é, você vai fazer o que é justo, o que é correto, né? Defender um certo povo, né? Achando isso moralmente correto. Porque vão te dar grana ou porque aquilo é o certo, né? Então, essa questão de que você precisa ter uma noção de que tem uma ética associada às suas ações e na moderação, né? Então, obviamente não tá errado ele aceitar, mas a razão por que ele aceitou os presentes é importante. Que no caso seriam
Não só prata e ouro, mas também outros tipos de, talvez, riquezas, né? Nem deveríamos concordar que ele era tão amante do dinheiro, né? Filocrematon, a ponto de aceitar os presentes da hora de novo, de Agamenon, ou libertar o cadáver de Hector em troca de um resgate, mas não de outra forma, né? Então, dependendo do contexto, você iria aceitar, é correto. Por exemplo, alguém aceitar presentes pra fazer algo que é injusto, que é imoral, contra alguma nação, ou alguém que não fez nada de errado, seria uma forma antiética de aceitar eles, né? Então, o problema não é você, por exemplo, conseguir recursos financeiros, né? Mas nesse ato você tem que ser honesto, né? Então, a honestidade na economia, né? Honestidade na economia pessoal também. Então, você não busca meios injustos de adquirir recursos monetários, né? E uma busca pela boa educação ateniense, né? Então vai ser dito que, além disso, essas histórias são prejudiciais para as pessoas que ouvem, pois todos estão prontos para se desculpar quando forem maus, né? Então ele ouve, ó, aquele poeta lá, que dizem ser inspirado, né, divinamente, né? Obviamente não eram, né? Porque tá falando de textos pagãos. Mas a gente já viu em outro livro de Sócrates que ele acreditava que os poetas eram inspirados, né? Mas o grande ponto é que se eles ensinavam algo como moralmente normal. Então ele lê, por exemplo, partes da Ilíada que falam que certas coisas são corretas ou não. Só que do ponto de vista ético não seriam corretas, né? É, vamos supor que seja um personagem que não é o vilão, né? Então, Aquiles fazendo algo que é errado, mentindo, por exemplo. Então, no texto que a gente viu anteriormente, de Epias, a gente viu que Aquiles, ele de fato mentia. Odisseu também. Mas nem por isso a gente vai descartar o caráter deles, né? Totalmente. Mas tem coisas que eles fazem que não são, talvez, do melhor caráter. E, obviamente, não seriam bom pra ensino, né? Isso não faria as pessoas que gostam do personagem de Aquiles agir como ele, né? Esse é o ponto, né? Se estiverem convencidos de que coisas semelhantes estão sendo feitas agora e foram feitas no passado, né? Então, se no passado Aquiles fez aquilo, Odisseu fez isso, enfim, pode citar outros exemplos de personagens nesse contexto. Hércules, enfim, próprio Zeus, enfim, coisas que você acha que são inconsistentes entre poetas diferentes, né? Já Simônides, Hesíodo, Eurípides e outros, né? Aeschylus, né? Você, você tem uma inconsistência lógica entre esses poetas, que são considerados, entre aspas, divinamente inspirados, que vão ensinar merda, cara. No sentido de função do poema, né? Porque os poemas ali tinham função de ensinar mesmo, de serem ensinados para virtude política. Por essa razão, precisamos pôr fim a essas histórias, para que elas não produzam nos jovens uma fonte de inclinação a fazer coisas ruins. Nesse ponto eu discordo, eu creio que você tem que ter liberdade de expressão numa cidade-estado ideal, né? Então, eu acho que o diálogo deles, obviamente eles estão falando sobre como a educação deveria ser feita em Atenas. Eu concordo que você deve ensinar o que é justo e correto, né? Porém, você tem que dar esses textos para os jovens e deixar eles interpretarem por eles mesmos e é, verem o que tá errado ou não, né? Se eles conseguem discernir o que é certo e errado ali, então é claro que eles também poderiam, né? Eu acho que você tem que ensinar o pensamento crítico, né? E aí a pessoa vai, por si mesma, vendo que ela acha inconsistente e consistente nesses autores, né? Vai ser um ponto bem importante. E isso tem muitas implicações na filosofia de direito dele, né? Então, o erro de uma filosofia de direito com base pagana, né? Então, como que você não tem um texto que ele é consistente internamente consigo mesmo, você não vai conseguir ensinar corretamente virtude, né? Por isso que a Bíblia, como sendo realmente divinamente inspirada, e não tendo inconsistência, sendo inerrante, não contendo erros, e você pode entender isso lendo ela, tá? Às vezes parece que tem coisas que são inconsistentes, mas na verdade não são. Se você vê o contexto global bíblico, né? Vão ter passagens que parecem uma coisa e outra passagem anula essa coisa que você pensaria que seria contraditória, né? Então a Bíblia ela não se contradiz, né? A gente pode provar isso com várias questões, né? Mas o grande ponto é que esses textos gregos pagãos, eles se contradizem, né? Esse é o ponto da educação que Sócrates quer fazer, né? Como que a gente ensina
poemas que ensinam o que é errado, né? Então, dizem que muitos injustos são felizes e muitos justos são miseráveis, né? Tem poemas, né? Que a injustiça é lucrativa se escapar à detecção, né? E que a justiça é o bem para o trem, mas para sua própria perda, né? Então, pode ter diversos tipos de livros, pode ter diversos tipos de obras nesse contexto deles, e até hoje em dia, que talvez seja um anti-herói, por exemplo. Eu conheço muitos mangás, por exemplo, que é um anti-herói. E, obviamente, você não pode concordar moralmente com um anti-herói. Por exemplo, você assiste Attack no Titan, o que Eren fez foi imoral. Você não pode concordar com o anti-herói, mas muitas questões de política e direito em Attack no Titan, né? Shingeki no Kyojin, são interessantes, cara. Eu até tô pensando no futuro, no Princípio Econômico Volume 4, né? Escrever sobre economia e política de Shingeki no Kyojin. Na minha opinião, é a obra com mais densidade política que eu já li na minha vida. É muita coisa, tipo, é muita coisa, assim, que é muito mais interessante do que parece, né? Pra quem lê superficialmente, parece que é algo simples, mas não é. Mas você aprende com o que o Eren fez, o que é errado também. E isso te ensina também. Então, mais ou menos isso, né? E ele vem um pouco falar sobre, por exemplo, tipo, ok, a gente usa a poesia grega para ensinar nossos jovens da nossa cidade ideal. Como que a gente entrega isso pra eles, né? Como que é feito isso? Quais são as formas de poesia, enfim. Ele fala, agora acho que posso deixar isso claro pra você, que eu não consegui antes. O tipo de poesia e narrativa emprega apenas imitação. Eu vou citar um exemplo, né? Em que você tem um narrador que ele narra em terceira pessoa, né? Como se ele estivesse lá, mas ele não está, né? Uma história fictícia, por exemplo. Obviamente ele não esteve lá fisicamente. É só uma história fictícia. A tragédia, comédia. Lembrando que comédia, segundo Aristóteles, no livro Poética, né? Que é o livro que a gente vai ver em Aristóteles posteriormente. Comédia é mimesis do vil. Mimesis ton é diquia. Eu já citei esse termo anteriormente em outra aula. Lembra que a diquia teve com algo mal, vil. E mimesis nesse contexto é representação. Então a comédia é a representação do vil. É a representação do que é mal no mundo, do que é algo ruim, do que é algo triste. E você tira aquilo para rir. Essa é a definição de comédia no livro Poética de Aristóteles. A mimesis do vil. A representação do vil. Quando você vê, por exemplo, uma piada pesada sobre um tema específico. É claro que às vezes algumas pessoas podem ficar. Eu mesmo também, assim, tipo, nossa, que foi pesado, né? Mas a comédia é isso, cara. É realmente a representação daquilo que é vil. Onde alguém tira algo que faz alguém rir, né? Sorrir, que é uma coisa boa. Uma coisa positiva. Talvez até hormonalmente pra pessoa. É, sobre algo que é ruim. Você tira o mel do esterco, né? Isso é um exemplo meio pesado, mas. Tá? O, o mel do esterco, vai. Vamos supor que você pegou ele de uma forma que não tá sujo, né? Enfim. Outro tipo emprega apenas a narração do próprio poeta. Você encontra principalmente isso em tirambos, né? De tirambos, que a gente viu anteriormente. É um tipo também de é, técnica poética aqui. O terceiro tipo usa ambos, né? Como na poesia épica e em muitos outros lugares, né? Eu, pessoalmente, eu curto mais poesia épica do que qualquer outra, né? Na verdade, eu só curto poesia épica, né? Guerra, sangue, coisa do tipo. Batalha de Maldon, esse tipo de coisa. E aí vai ser dito aqui, né? Aqui sobre o conteúdo e entrega, né? Duas coisas. Conteúdo, a informação no poema, que é importante. E a forma de você falar esse poema, né? De você recitar. Ou escrever também, né? Lembre-se também que antes de tudo que dissemos, havíamos lidado com o que deve ser dito nas histórias, né? Lembra, o que deve ser dito. Eles estão tentando controlar a educação ateniense, né? O que eu acho meio exagerado, né? Então eu acho que essa questão de você controlar a informação é meio ruim. Eu queria que os alunos têm que ter um pensamento crítico, né? Você dá eles as informações e eles interpretam da forma que eles quiserem. Mas ainda tínhamos que investigar como isso deve ser dito, né? Então não só o que,
Mas como? Às vezes você sabe o que falar, né? Mas não como. Então, na escrita, ou até mesmo na retórica, na arte de falar, né? Você tem várias formas de entregar. E a sua forma de entregar, a sua forma de falar, a sua entonação, no contexto que você tá falando, a forma de escrever, no contexto que você tá falando, vai implicar no que. Em como as pessoas vão entender, né? E pro seu público geral, né? Então, a forma de entrega, ela é importante. Eu, por exemplo, o livro do canal, por exemplo, sobre computação quântica. Ele é um livro que é pra ser geral, pra qualquer pessoa que nunca entendeu sobre o tema ler. Tem os artigos acadêmicos no final e tal. Embora eu quero aumentar esse livro, né? Quero adicionar mais umas 100 páginas, algo do tipo. Só que é um diálogo platônico, fictício, né? Então os personagens ali são fictícios, e aí eu vou é, criando diálogo lá aleatoriamente, na verdade. E com o intuito de ensinar, né? Tem uma parte no final que é uma conversa com uma criança hospitalizada que ela queria aprender sobre o tema, né? E aí eu tento fazer com que o personagem explicasse o tema como se fosse. Como se fosse pra uma criança mesmo, né? Então, como que você ensinaria computação quântica pra uma criança? Uma criança muito inteligente, por sinal. Obviamente, um diálogo fictício. Que até uma pessoa que eu mandei pra ler, pra ela falar se tava bom o texto ou não, né? Ela falou que, pô, mas a história terminou muito do nada, né? Você não continuou. Eu lembro que eu acho que, que eu tava com preguiça, né, de continuar, mas eu vou continuar posteriormente. Mas já tá publicado, né? Mas o grande ponto que é a forma de entrega poderia ser diferente, cara. Eu poderia fazer um texto normal, tradicional, acadêmico, mas em alguns livros eu gosto de manter um diálogo, um diálogo no estilo platônico, porque eu curto muito essa forma. Cícero também faz a mesma coisa, né? Copiando Platão, em alguns livros dele. Eu creio que as coisas fluem de forma diferente, né? Então eu gosto desse formato, também o formato tradicional, que eu também uso em outras obras, né? Mas esse é o ponto aqui, o conteúdo é o mesmo. Então, tem passagens que eu vou dar o conteúdo de forma tradicional. Só que a entrega é diferente, né? Então, por exemplo, você pode escrever uma história com o mesmo conteúdo de forma poética ou em prosa. Ou pode ser uma narrativa comum ou uma light novel. Então, o estilo, ele vai entregar de forma diferente o mesmo conteúdo. Só que essa entrega vai ter um impacto na didática da pessoa, né? Aos níveis da pessoa que você quer. Do público que você quer ensinar, né? Tem muita diferença, por exemplo, de um livro extremamente acadêmico sobre um tema e um livro que é pro público em geral. Embora sem ser superficial, né? Aqui é um exemplo de um poeta que tá narrando, né? Ele implorou a todos os aqueus, mas especialmente aos dois filhos de Atreus, os comandantes do exército, né? O que você tira disso, por exemplo? Tem um. Tá narrando na terceira pessoa, né? E ele implorou. Quem? É, um personagem implorou a todos os aqueus. Mas como que tá sendo entregue isso? Uma narração. Então o poeta está narrando algo que está acontecendo na terceira pessoa. Como se eu estivesse lá, mas não estava lá. É uma técnica de entrega, né? Então, aqui ele vai falar um pouco sobre a busca da temperança, né? Usando poemas, músicas e coisas do tipo em Atenas, né? Não conheço todos os modos musicais. Deixe-me apenas um modo que imitaria adequadamente o tom e o ritmo de uma pessoa corajosa que está ativa na batalha ou praticando outros atos violentos, né? Por exemplo, numa questão militar de ensino, né? Ou que está falhando, enfrentando ferimentos, morte, algum tipo de infortúnio. Em todas essas circunstâncias, está lutando contra o seu destino de forma constante e com autocontrole, né? Sofrosune, né? Temperança, que é um termo que a gente já viu várias vezes no curso, né? Então, um grande ponto aqui é você ter essa noção de, por exemplo, no exército, para um batalhão de exército, se a gente fosse ensinar os jovens entrando nesse caminho, né? Como que eles deveriam, o que poderia os inspirar e ensinar nesse tema, né? Usando poemas no contexto homérico ou de outros autores, isso pode ser feito, né?
Esse é o ponto dessa passagem, né? Com músicas, coisa do tipo. Mas pode falar, pensar, né? Isso é de fato é útil, cara. Eu já vou falar sobre um ponto que eu vou falar no final do vídeo, né? Eu creio que é sim útil. É, eu, por exemplo, eu curto cozinhar, né? Que é uma questão até de sobrevivência, né? Mas eu curto aprender a cozinhar, bom, fazer feijão, estrogonofe, sopa, enfim, várias coisas. Só que a razão veio de um mangá que eu li, do One Piece, que é um spin-off, né? Obviamente eu já li a obra do One Piece até quase onde tá agora, né? Eu já. Depois da luta de Kaido eu parei um pouco de ler, né? Mas esse spin-off foi feito por outro autor e é a história do Sanji momentos antes do Luffy chegar no Baratie, né? Que é o restaurante lá do One Piece, lá uma parte ali do começo do anime, né? E conta a história dele, de uma forma diferente do anime e do mangá tradicional, porque é um spin-off, né? Spin-off do Sanji você acha facilmente na internet, né? E, cara, isso me influenciou, cara. A partir daquilo eu comecei a aprender sobre esse tema e até hoje eu cozinho quase todo dia. Desenho. Lendo Bakuman, é um Bakuman, há muitos anos atrás, na época da escola ainda. Eu li esse mangá, que tem a ver com criação de mangás, né? Dos mesmos autores, né? Death Note. E o desenhista também tem a ver com o All You Need Is Kill, também, que é um mangá muito bom. O meu professor de desenho, um espanhol da Belas Artes, né? Que ele estuda na Belas Artes da Espanha. Ele. O nome dele é professor Luiz, né? Ele me falava como o autor da parte de desenho do Death Note era um dos melhores do mundo, né? Enfim. Fato é, né? É extremamente bom, né? A arte dele. Enfim, é um mangá sobre como criar mangás. Sobre pessoas criando mangás, né? Como é o mercado e tal. Só que o anime é horrível. Não assisto o anime. O mangá é tão superior, a arte é tão boa. A entrega é tão boa no mangá que o anime é impossível de assistir pra quem leu o mangá primeiro, né? Mas enfim. O grande ponto é que ele me influenciou a fazer curso de desenho. Eu fiz por anos desenho. Na época eu desenhava todo dia, cara. Então, eu tô mostrando como dois mangás, não só esses, cara. Principalmente recentemente, o Webtoons, eu tava lendo, por exemplo, hoje, né? Teacher Bike. É um webtoon. É um webtoon com legenda, né? Teacher Bike. Eu acho que é assim. No estilo Wuxia, né? E tudo tem a ver com o nosso tema, tá? E, cara, todos os mangás, ou webtoons, principalmente webtoons, você tem muito essa noção de ensino de moral e ética, cara. Ensino a você ser uma pessoa mais. A treinar, por exemplo, que é uma coisa que tá nesse texto de Sócrates também. A você se esforçar de forma extrema nos estudos. Diversos ensinos do ponto de vista da ética coreana, né? Histórica. Cara, é tanta coisa que somente quem leu sabe, né? Então eu leio webtoons assim há anos e o número, principalmente no gênero Morim, um número bem decente, né? Talvez indecente, é um número bem grande. Morim. Mais de 50 com certeza que eu consigo lembrar de cor. Enfim, eu recomendo que você baixar o aplicativo Webtoon, também é muito bom. O grande ponto é que, ou mesmo hoje, você tem histórias fictícias que são para entretenimento, mas que também para ensino, cara. Cara, o tanto que eu já aprendi de coisa do ponto de vista ético e moral que tem aplicação na minha vida constantemente. Hoje mesmo eu tava lendo esse mangá aqui, né? Cara, é muito, muito bom, né? Em questão de ensino pra diversas coisas morais, né? Tem a comédia, tem a parte de luta, mas também tem a questão de esforço de uma pessoa, nesse caso nas artes marciais, né? Os estudos, enfim. É a mesma coisa que é o foco de Sócrates que usando poemas, né? Poemas épicos. Que não é muito aquém do que a gente vê num texto de ficção no estilo Uchiha, né? Embora o formato é diferente, né? Então esse é o ponto de Sócrates. O ponto de todo o livro 3 é mostrar como a gente consegue usar histórias para ensinar
os jovens a moral, né? Às vezes, você contar uma história, você ensina muito mais moral do que você simplesmente dizer, não minta. Mas você tem um personagem que, vamos supor que a mentira erra ele totalmente e você ensina a mentir errado, né? Como a história as histórias do Aesop, por exemplo. Nesse contexto. A do Usopp, por exemplo, no One Piece, tem a ver com histórias aí, é, também antigas nesse contexto, né? Enfim. Quais são os elementos da poesia grega pro ensino, né? Aqui não são todos, né? Mas que ele cita o modo, que é um tipo de questão musical. É o modo musical. O ritmo, o tom, a métrica. A métrica também em poemas é muito importante. Por exemplo, na poesia escáldica, tem linhas com normalmente 4 estrofes. É, algumas formas de poema também que é mais ou menos nesse estilo. Você tem, por exemplo, começa com coisas positivas e depois negativas. Por exemplo, em Provérbios, da Bíblia, né? Você tem às vezes estrofes com poéticas com um estilo positivo. Então, o justo, é, tudo que o justo faz prosperará, mas o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Eu só tô tentando parafrasear de uma forma randômica, né? Não é o que diz o texto, eu só tô tentando criar algo no mesmo estilo, né? De cabeça. Mas você tem o positivo e depois o negativo. Às vezes o contrário, né? Primeiro fala o que o ímpio faz, porque isso é ruim, depois fala o positivo, né? Então, do ponto de vista bíblico, né? Você tem os textos poéticos, né? Como, por exemplo, Provérbios, Jó, Eclesiastes, que o foco é ensinar realmente, através de poemas, o, o certo e errado, né? Moral. Então, mesmo na Bíblia, e é até melhor, não, infinitamente melhor, porque é um texto inspirado por Deus, né? Tem um texto poético, que tem uma métrica, que tem uma questão do estilo hebraico de poemas, que nem necessariamente rima, né? Tem essas estruturas, assim, de antítipos, não sei se é o termo correto, em relação às estrofes, mas que tenta ensinar o que é errado, né? E o que é certo. A gente fala o que é errado e o que é certo. Provérbios é assim totalmente, Eclesiastes também. Então a métrica é muito importante, né? Quantas estrofes, qual a forma de estrutura. Tem poemas, por exemplo, no Salmo 129, que é no caso uma música, né? Que é usando. Não lembro se o nome correto, mas. Cada poema. Cada estrofe, né? Estrofe não, cada sessão começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então no início começa com Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Reu, Vav, Vav e vai até o fim do alfabeto hebraico, né? Aí você tem uma coisa chamada métrica datílica, acho que é esse em português, em que você, por exemplo, por ênfase na forma de recitação do poema, você começa com uma parte longa e depois uma curta, com o fim de ênfase. Então, na recitação, no ato de recitar, você faz, por exemplo, eu estou citando aqui um exemplo só pra tentar mostrar, né? Então, banana. Os Minions talvez usam esse tipo de métrica às vezes, né? Às vezes você consegue, pela forma de você falar uma palavra, dar um sentido diferente. Pela forma que você pronuncia e pelo tempo. A métrica que você pronuncia temporalmente. Essa palavra, né? Então, esse é o ponto dessa forma. E o tempo, em relação a. Quando você vê uma partitura, você vê, por exemplo, questões relacionadas ao tempo que você tem que. É, no violino, por exemplo, que é o único instrumento que eu sei, né? Você tem o tempo relacionado na partitura, a parte que você vai, por exemplo, ter um tempo de pausas entre partes que você vai tocar, enfim, coisas do tipo, né? Então, outra questão de elemento é o termo ritmo, ritmo e modo, a ritmo, como na tradução traduzindo do inglês para o português, no caso aqui, né? Como foi traduzido esses termos. Além disso, como dissemos há pouco, o ritmo e o modo devem estar em conformidade com as palavras e não ao contrário, né? Então, você tem o conteúdo e você quer fazer a entrega de acordo com o conteúdo. Então, você quer ensinar a virtude. Ok, como que no contexto dessa passagem de, sei lá, de Aquiles, eu vou ensinar a virtude, né? Então, um bom ritmo segue palavras boas e obedientes a elas, né? Então, você não vai falar um monte de merda com ritmo bom, né? Tem que falar coisas boas e corretas, né? Primeiro você tem o conteúdo, depois você cria o ritmo dele, né? Enquanto o mau ritmo segue o tipo oposto de palavras e o mesmo para a harmonia
e desarmonia, né? Harmonia sendo esse termo aqui, né? E aí ele vem um pouco, uma coisa que você pode discordar, né? Deles controlarem a arte, né? Que você pode ser feito na arte ou não, né? Então somos nós que temos que não supervisar apenas os poetas, né? Poetais, obrigando-os a fazer uma imagem, a icona de um bom agatou personagem, né? É interessante que no termo personagem, é o caráter, né? Aqui, né? É ethos, né? O mesmo termo que lembra ética, né? Então o ethos, né? O personagem. Até porque caráter é uma coisa intrínseca de uma pessoa, né? Então o personagem, o ethos, em seu poema, ou então não compor entre nós. Ou devemos também dar a ordem aos outros artesãos, proibindo-os de representar em quadros, edifícios, representar, por exemplo, o Hefesto mancando. Você não pode fazer uma estátua ou uma pintura do Hefesto mancando, porque isso seria inconsistente com a lógica de um ser como esse, um ser divino, por exemplo, na mitologia grega pagã, né? Que não existe, mancar, né? Eles acreditavam que aquilo era verdade, então, enfim. Um personagem que seja cruel, desenfreado, servil ou sem graça, né? Enfim. Sem graça, não sei, né? Aqui, a gente tem a. Eu vou mostrar alguns exemplos em relação à poesia. Poesia não, a esculturas. Não no contexto grego apenas. Então, isso aqui, por exemplo, é do contexto posterior já cristão, né? Por exemplo, a Pietà de Michelangelo, né? Você tem a Maria, né? Que obviamente era bem jovem quando concebeu Jesus. E é, seria Cristo, né? Em suas mãos, né? Em seus braços. Depois da sua morte, né? Então representa isso, né? Enfim, também, do ponto de vista prático, eu posso dizer que é muito difícil você fazer em desenho. Sei porque eu estudei isso aqui por muito tempo. Você fazer esse tipo de. Eu não lembro o termo, se é scaffold, eu não lembro exatamente o termo pra isso daqui. É você fazer as dobras de, por exemplo, vestidos ou coisas do tipo. Numa pintura, né? Pra você pintar também você fazer a luz e sombra disso daqui é muito complexo, né? Às vezes você tem treinos só sobre isso, né? Agora, se eu, por exemplo, já pessoalmente é difícil você fazer essas partes aqui, ó, que você vê, ó. Você vê essas partes aqui da veste de Maria. Essa parte aqui também é extremamente difícil. Em desenho isso aqui é difícil, imagina em escultura. Cara, isso é muito difícil, cara. É uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, de luz e sombra, né? Outra que é Moisés agora aqui, né? Extremamente bonito aqui de Michelangelo, né? A barba é extremamente bem feita, né? Segurando as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, você vê também essas dobras das roupas também. Novamente, extremamente difícil fazer você já no desenho, né? Aprender, né? A lógica, né? Normalmente você vai copiando, né? Tanto pinturas de outros e imagens, né? Com esse tipo de veste, né? Mas é difícil pra caramba. Pra mim, pessoalmente, pelo menos, né? Aqui, Medici, Michelangelo também, que eram uns caras importantes politicamente na época dele. Então dá pra ver que aqui também uma coisa que a gente aprende muito em desenho, que é gesture, né? Não, é gesture e pose, né? Então, às vezes, eu já fiz cursos que era apenas de character design, né? E tinha aula só de pose, né? Então, ficava vindo umas imagens, e você tinha que desenhar as poses. E às vezes, aí tem um tempo, né? Algumas era de 3 minutos, 5 minutos, ou 30 segundos, então você tem que fazer a pose extremamente rápida, desenhar ela rapidamente, né? Aí normalmente você, primeiro, pra ser mais rápido, né? Você desenha o torso rapidinho, você faz uma linha de torso, aí você vai. Ó, tô fazendo com o mouse aqui, tá? Desenhando as partes principais, enfim. Consigo fazer com o mouse não, mas enfim. Você pega as partes principais dele, tipo, por exemplo, você desenha a parte do torso assim, aí você já faz a perna aqui, mais ou menos, e vai colocando aqui mais ou menos as coisas em relação à estrutura aqui da face dele. Tô fazendo com o mouse, né? Isso quando é 30 segundos, né? Quando você tem mais tempo, né? Aí você vai fazendo com
com formas maiores, né? Já desenho torso como todo de uma vez. Enfim. É legal fazer esse tipo de treino, né? Outra noção de. Parece uma pose aqui de Jojo, né? Uma referência a Jojo, né? Que é o Discúbulos, né? Que também é uma das atas aqui futuras, né? Extremamente, assim, uma pose interessante, né? Então, é uma coisa também do desenho, né? De você. Qual é a melhor pose pra certo personagem, né? Até do ponto de vista comercial, né? Você vai desenhar uma capa, por exemplo. Qual que é a melhor pose pra um certo personagem, né? Que descreve o melhor personagem. Uma pose dinâmica, né? E essa pose aqui dá pra ver que é bem feita, né? Você vê questões em relação à anatomia também muito bem feitas, né? Simetricamente, né? Tudo isso daí, na minha opinião, principalmente pra quem já estuda desenho, cara, isso aqui é difícil você aprender. A Nikke de Samotrácia, né? Que é, entre aspas, Deusa da Vitória, né? D minúsculo, né? Sem a cabeça. Então, é citada no livro do Franz Kafka, né? O processo, né? Tanto a deusa lá da justiça e da vitória, né? Enfim. Com as asas aqui, né? Normalmente é representada com as asas. E dá pra ver aqui, por exemplo, ó, questões da roupa, né? Esses wrinkles, né? Que é chamada na roupa, né? Cara, isso aqui é muito difícil fazer. Desenho já. Escultura eu não sei porque eu não sei nada de escultura. Fazer, né? Mas aqui, por exemplo, ó, do torso, cara, isso daqui é muito difícil, cara. Qual que é o meu ponto aqui de mostrar essas coisas, né? O Sócrates estava falando sobre como certas esculturas não poderiam é, dar uma visão correta de educação para a sociedade, né? Esse era o ponto dele. Alexandre o Grande, né? Então, por exemplo, você vê essa escultura aqui, vai ensinar sobre a sua pessoa, né? Pra alguém da Grécia naquela época. É um exemplo, cara. Um cara que foi um político importante. Então, vamos supor que você quer perseguir atividade política, né? Ou militar. Então, pra eles poderia ser, sim, uma inspiração, né? Então, você tinha que representar ele, talvez, de uma forma épica, né? Interessante, né? Bem feita, né? Então, novamente a gente vê vestes muito bem desenhadas aqui, né? Enfim, anatomia de forma extremamente bem feita, né? As mãos, né? Uma coisa que é difícil, cara, desenhar mãos, cara. Treino de mãos é bem difícil. Na minha opinião, mãos e pés são extremamente difíceis de desenhar. Tem a Termezinho, que é Zeus, né? Em bronze, né? Estátuas de bronze, a forma de se fazer é bem diferente, né? Envolve forja e tal. Dá pra ver a barba aqui de uma forma épica, né? Tem os olhos aqui, né? A posição cristal é épica também, né? Obviamente. Infelizmente, é, o melhor é tendo vestes, né? Enfim, eu acho. Eu acho que, na minha opinião, é meio imoral você ter culturas, principalmente num ambiente público como tinha em Atenas, né? Sem vestes, né? Enfim, já é um erro da ateniense, né? Paulo chega, por exemplo, em Atos 17 em Atenas, tá cheio desses tipos de imagens horríveis, né? Mas nesse caso, eu pessoalmente acho só essa parte da imagem, por exemplo. Muito, assim, você vê que é uma construção muito bem feita, né? Talvez possa. Dá principalmente aquela noção de uma pessoa que, por exemplo, tem que se esforçar em treino, né? Tem essa questão que ele enfatiza a educação na ginástica, Sócrates nessa obra, né? No livro 3, né? Então, você ter os jovens fazendo exercício físico, né? E essa escultura, assim como as outras que a gente viu, como essa daqui, por exemplo, pô, todo mundo quer ter um físico assim, né? Ou até melhor, enfim. Então, isso aqui também não tá nada mal, né? Então, inspira assim, né? Aqui no caso é uma Artemis, né? Também é muito bem feito, né? Talvez possa ser usada mais pra inspirar as jovens, né? No caso. Aqui é o busto do Niccolo de Usano, né? 1432, né? Que era um político da época. Normalmente parece que políticos renomados na época na Renascença, eram vistos como de extrema importância até pra deixar uma imagem deles para o futuro, né? Uma questão de lembrança deles, né? Dá pra ver aqui. Quando você olha pra essa escultura, por exemplo, o que você vê nele? Parece um político mesmo, né? Não parece um indígena, parece
O corte dele parece meio que um de romano, né? Até os traços da sua face, né? Então, a posição da cabeça dele é meio que, não de altivez talvez, mas de alguém que é, busca pelos afazeres de um país, né? É o dever do político. E pela forma que representaram ele, eu sinto que ele seria realmente um político bem, é, assim, muito sagaz, né? Talvez não justo, não sei, mas muito sagaz, muito, talvez, como posso usar o termo, né? Muito eficiente, talvez, seja o termo correto, né? Aqui é João, né? Evangelista João pelo Donatello. Agora estou tentando mostrar alguns exemplos em que essas esculturas eram usadas realmente para representar pessoas do passado ou personagens. Não só pra ficar ali bonitinha a escultura, né? Pra ter uma noção de inspiração, talvez. Ensina, né? Bom, esse foi o meu ponto em relação ao que ele citou sobre esculturas, né? Agora a gente vai pra uma questão ética em jurisprudência, né? Então, como deve ser um juiz no estado ideal, né? Então ele vai dizer, ainda no livro 3, né? Tudo aqui do livro 3. Eu recomendo muito que você leia, né? Assiste a aula e depois lê o livro. É bem pequeno o livro 3. E o 1, e 2 e 3. Em relação ao todo, né? Então não devemos procurar um bom juiz entre pessoas assim, mas entre o tipo que descrevemos anteriormente. Uma pessoa viciosa, né? Ponéria, né? Ponéreos, por exemplo. Nunca se conheceria a si mesmo. Conhecer a si mesmo é ser sábio, né? Ou uma pessoa virtuosa, né? Então conhecer a si mesmo é... Na descrição de Delphi que a gente viu anteriormente tem a ver com uma pessoa virtuosa, uma pessoa temperante, né? Você conhece o que você... Os seus vícios, né? Você conhece os seus pecados, por isso você consegue se corrigir melhor que qualquer outra pessoa, né? Embora seja boa, outra pessoa também te ensinar. Enquanto uma pessoa naturalmente virtuosa, quando educada, com o mesmo tempo de criar conhecimento, né? Episteme, tanto da virtude quanto do vício. Uma pessoa que consegue ser ensinada, né? Que tem um provérbio, por exemplo, que diz que a Bíblia, né? De Salomão, que diz que não é bom repreender o ímpio, né? Você põe no Google, você vai achar rapidamente essa passagem. Eu tô citando aqui de cabeça, mas vai achar essa passagem facilmente no Provérbios. Não repreenda o ímpio, porque ele não vai ouvir que você, cara. Esse é o ponto da passagem, né? Não repreenda o ímpio, porque ele não vai te ouvir. Repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio. No ímpio, não importa o que você fala, cara, ele vai mudar de ideia. Mas o sábio, ele vai considerar o que você vai falar, mesmo que ele discorde, e vai considerar se aquilo é justo ou não. Ele vai tirar alguma coisa daquilo, né? Ele é uma pessoa temperante, que não se dá ira, e nem a arrogância, né? Então, a arrogância é o contrário da sabedoria. Também tem passagens bíblicas que mostram isso, né? À frente da honra vem a humildade, né? Tem uma passagem, né? Salomão. À frente da honra. E a humildade é a verdade, no caso, né? É simplesmente você saber que você é fraco e que você tem muito a aprender. Sempre. Até porque quem sabe tudo é somente Deus. Então nenhum ser humano vai chegar ao ponto onde ele de fato vai ser sábio em essência, né? Pelo contrário. A sabedoria, né? É uma escada que a gente sobe que é infinita. Você nunca vai chegar ao topo. Nem ouse pensar que você vai chegar ao topo. Nunca vai chegar nem na metade, né? Você consegue chegar à metade do que é infinito? Não. Deus realmente é o único que é em essência sabedoria. Provérbios 8 fala sobre isso. Então, obviamente, ele é a própria escada. E ele te faz subir a escada. Conhecimento. Pela razão humana, você vai subir muito pouco, por sinal. Você vai subir só até certos degraus. Aí com o Espírito Santo na sua vida, você já sobe mais, né? Porque ele vai te empurrar. Você nunca vai chegar no topo, né? A vá, né? Isso é óbvio, né? É lógico. E este alguém assim que se torna sábio, Sófos, na minha opinião, e não é uma pessoa má, né? Então é uma pessoa que houve repreensão, né? É um ponto. Aqui também fala sobre treinar o corpo, né? Ginástica, né? E uma pessoa educada em música, músicos, poesia, não buscaria treinamento físico, né? Ginásticos. Da mesma forma, ele escolheria não usar remédios. Então ele fala tanto do exemplo de uma pessoa que faz exercícios físicos e não busca o ensino, né? Não busca música, poesia,
os estudos, né, no geral. Então tem um lado uma pessoa que só estuda e não busca o treinamento físico, e tem uma pessoa que só busca o treinamento físico, mas não busca a sabedoria. Você deve buscar os dois. É o ponto de Sócrates aqui. A opinião de Sócrates. Pode discordar disso também, por exemplo. Você não notou o efeito que o treinamento físico, ao longo da vida, e qualquer treinamento em música, musique e poesia, tem sobre a mente? O efeito oposto, música e poesia sobre treinamento físico, ele tá dizendo que você tem que ter os dois. Uma coisa sobre poesia. Eu, pessoalmente, antigamente, é estranho, né? Porque eu leio Jó, Eclesiastes e Provérbios há muitos anos. Salmos também. Mas eu nunca fui muito de gostar de poesia, né, cara? Nunca gostei disso, cara. Na época da escola eu odiava e tal. Quando eu comecei a ler somente obras do Monegin, as obras, por exemplo, do Nikolai Gogol, de outro autor, que é o Pushkin, né? Ambos autores ucranianos, por sinal. Eu amo Nikolai Gogol, cara. Eu já fiz algumas resenhas de livro dele. Fiz comentários deles no Princípio Econômico, volume 3, eu acho. Não sei se foi, acho que foi no 2, na verdade. Do Onegin, é uma obra do Pushkin, né? Que é considerado o maior poeta russo, né? Barra ucraniano. E também do Nikolai Gogol, né? Também é muito bom. Falou algumas coisas até contra o próprio Tsar da época, né? Enfim, com o Alexandre II, tentando lembrar de cor, né? Mas uma coisa que o Onegin me fala, que aí eu concordei com ele, cara, nos poemas de Onegin, né? É que o próprio Onegin, ele não era dado à poesia, né? Ele estudava outras coisas, né? E somente lendo Onegin, eu percebi que poesia é da hora, cara. É a pessoa que faz de uma forma da hora também. Normalmente eu curto mais poesia épica, né? Então, poemas anglo-saxônicos, Beowulf da vida, né? Então eu gosto de poema com guerra, coisa do tipo, né? Eu creio que é útil, sim, cara, pro ensino. Eu creio que se aprende muito, sim, cara. Porque na poesia, cara, é diferente da escrita normal, comum. Uma entrega é diferente. É o mesmo conteúdo. A pessoa quer te ensinar, por exemplo, que é moral e justo, né? Mas na poesia é diferente, cara. É como se fosse um impacto na pessoa diferente. Não sei como explicar. É diferente. Não tem como explicar. Então, porque o exercício corporal, né? Aqui é o Timóteo, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Na promessa da vida presente que é de vir. Uma coisa importante, né? Você tem que sempre ser até termos gramaticalmente, né? Nessa passagem bíblica. Para pouco aproveita. Eu já vi uma pessoa ensinando, o irmão que tava ensinando sobre esse tema, né? Eu tava ouvindo, eu conheço, né? Foi num vídeo, tá? Foi fisicamente, tava ouvindo ele falar sobre o tema. Ele citou essa passagem. Ele falou para pouco aproveita. Ele falou, o que significa pouco? Significa nada. Cara, pouco não significa nada. Ele disse que para pouco aproveita no sentido que a piedade é superior ao exercício físico. É o somatic ginásia. Então, o soma tem a ver com o corpo, né? E ginásio de exercício, né? Então, exercício para pouco aproveita, né? Em relação à piedade. Que a piedade vai te dar a vida eterna. É o Zebé nesse contexto, né? Piedade no caso, as nossas ações em relação para com Deus, né? Então, eu não vou mentir porque Deus diz que é errado. Se Deus não dissesse que era errado, eu faria, mas como Deus disse que é errado, eu vou seguir o que Deus diz porque eu amo a Deus. Então, você não mente porque você ama a Deus. Ele disse que é errado. Ponto. Isso que é piedade. Fazer o que Deus quer, não o que você quer. Então, para pouco é proveitosa, né? E esse ofeligmos tem a ver com lucro, né? Proveito, né? Proveito que você tira de alguma coisa. Então, Steam né? Então, para pouco é proveitoso essa questão. Mas piedade pra tudo, né? Então, você é melhor se você é uma pessoa ética e sábia, buscar sabedoria e tal. Até lendo a Bíblia, obviamente. É melhor você ter isso do que só exercício físico, por exemplo. E você tem que entender no contexto de Timóteo mesmo, é o mesmo contexto grego, né?
que você tenha. Ele tinha descendência ali, né? Ele tinha uma descendência ali. Parte de pai, eu acho. Então ele tava num ambiente em que talvez ele foi ensinado que ele. No mesmo estilo aqui socrático, né? Os seus desenvolvimentos posteriores, né? E a sociedade, obviamente, muda de opinião toda hora, né? Mas ele tinha essa noção de que o exercício físico era extremamente importante, né? E eu te concordo que é importante, né? E eu, pessoalmente, eu me exercito todo dia, né? Até porque eu leio o mangá Uchiha, né, cara? Quem lê mangá Uchiha, Morin, não tem como não se sentir inspirado a isso, né? Pra quem sabe o que eu tô falando, webtoons, né? Manhwas, né? Mangás coreanos nesse contexto. É sorte, marciais, esse treinamento, né? Então, inspiração infinita pra isso, né? Só que o grande ponto é que é sim útil, mas muito mais é a piedade. Então é um ponto diferente do que Sócrates diz, né? O Sócrates, ele diz, ele iguala os dois, você tem que ter os dois. Mas ele não iguala os níveis, né? Os níveis, né? Porque de fato você ter conhecimento em ética, moral e justiça é muito mais proveitoso do que qualquer coisa física. Então você deve sim cuidar do seu corpo, treinar, cuidar da sua alimentação e tal, é uma coisa boa, na minha opinião. Só que a piedade é muito mais proveitosa, né? É melhor você ter o conhecimento do que qualquer outra coisa, né? Embora, obviamente, é uma questão de níveis, né? Então, eu não. Claro que é proveitoso, mas é muito mais proveitoso você ter conhecimento, né? Somente sobre Deus. Ele vai falar, pra terminar, né? Sobre tutores e professores no contexto da educação ateniense, porque o foco desse livro é educação, né? Então devemos escolher entre os nossos guardiões, né? E o termo aqui é, é fila, mas o termo pode ser pedagogos, é um termo que é usado na Bíblia, por exemplo, que é guardiões, tutores. Normalmente você tinha tutores para jovens, né? Somente da elite. Então você pagava, às vezes até escravos para ensinar mais jovens, né? Então a gente tinha um tutor ali que ensinava ele e tal, uma educação privada, né? Após o exame, dogmatas parece que acreditar acima de tudo durante a sua vida que devem perseguir avidamente o que é vantajoso para a cidade e não estarem dispostos a fazer o oposto, né? Então os professores, eles têm que fazer o que é justo, ensinar coisas boas, né? Se ele ensinar um monte de merda, então você vai criar uma sociedade ruim, né? Isso é importante, cara. Os professores, cara, em escolas e universidades impactam muito seus alunos, principalmente na universidade, né? Você tem professores, eles podem até ter conhecimento, mas serem morais, cara. Então, tudo que eles vão ensinar sobre ética, moral, história, filosofia vai ser imoral e errado, cara. Eu não precisa pensar muito pra entender que alguém tá ensinando algo que, além de raciocínio e ideologia, tá totalmente imoral, né? Eu não preciso nem falar qual ideologia que eu tô falando, né? Enfim, então os professores têm que ensinar o que é justo. Eu não concordo em controle, né? Então eu creio que deve haver liberdade na educação. Ensinar o que bem entender. Obviamente você não vai ensinar algo que é absurdamente imoral, né? Mas pontos de vista conflitantes, eles podem sim coexistir no mesmo contexto universitário, por exemplo. Então pode ter professores que têm uma linha de raciocínio e outros que não têm essa mesma linha de raciocínio. Em certas áreas, né? Então, eu creio que isso é um ponto. Por exemplo, uma universidade como a Mackenzie, que ela tem uma visão reformada, protestante, né? Você tem várias áreas que não tem nada a ver com teologia. E obviamente os professores não têm que saber nada de teologia, não necessariamente ser cristão, né? Mas em outros cursos você precisa, cara. Em outros cursos, por exemplo, curso de teologia, você tem que ter pessoas que ensinam isso de forma bíblica e coerente e, entre aspas, ortodoxa, né? Digo, biblicamente aceitável. Que a Bíblia é um sistema que não se contradiz. Então, se alguém falar algo que, obviamente, gramaticalmente é antibíblico, né? De acordo com o texto em si, ensinar dessa forma, tá errado, né? É que nem alguém
ensinar matemática e ensinar coisas que são ilógicas na matemática. Ele vai ensinar a fazer as equações em cálculo errado. O professor não vai poder ensinar, né? É a mesma coisa na Bíblia, cara. Se em teologia você ensina algo que não é corretamente, biblicamente falando, do ponto de vista gramatical e linguístico, tem várias razões pra isso, é que nem matemática, cara. E o que fica parece? Teologia é que nem matemática, cara. Você tem um sistema lógico na Bíblia que ele não se contradiz e por isso as leis da não contradição e coisas do tipo, elas implicam muito na Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom. Acabou. Não tem como contradizer isso. O texto inspirado diz que só Deus é bom. E várias questões que afluem disso, né? Então, em todas as passagens que as ações de Deus são realizadas, ele é bom. Essa é uma proposição que ela não pode ser contradizida. Ou contradita, né? Enfim, é o grande ponto em que teologia parece com matemática, em certos aspectos. São teoremas linguísticos, né? Já já a gente vai pro tema da alta-linguagem, né? Eu vou colocar na descrição o momento que eu vou falar da alta-linguagem pra não ter que ver todo o vídeo, né? Só pra chegar nessa parte. Quando vai chegar, né? Parece domingo legal, né? Não, mas agora vai. Não, eu vou colocar na descrição. Tem uma passagem de Gálatas também, né? Sobre tutores e professores, que eu gosto bastante. Embora o termo pedaigogos não tá sendo usado aqui. É o termo em grego também pra alguém que ensina um jovem, né? No contexto grego. Tem outro termo aqui, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo. Escravo, no caso, doulos, né? O termo é doulos. Vou fazer meu Y aqui. Vamos fazer certo esse negócio. Doulos. Pronto. Do servo, que pode ser servo assalariado ou escravo, normalmente escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, né? Epitropos. Tema importante nesse contexto. Mesmo no contexto clássico, do grego clássico, né? E curadores, né? Ou econômos, né? Ou de casa. Nomos de lei. Até o momento determinado pelo pai. Então, ele tá usando um contexto grego. Ele tá falando. Tem que entender que o Paulo, em Gálatas, e outras passagens, outras epístolas, né? Ele fala com gentios. E muito do mundo grego em si. O Novo Testamento foi escrito nessa língua até exatamente porque era para os gentios lerem. E não foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, porque era para todo mundo ler. E a língua da época que nem o inglês atualmente, era o grego. E no caso, o, os termos usados aqui, toda a construção do Novo Testamento, né, do ponto de vista linguístico, tem base na literatura grega. É óbvio. Você tem que ter. Já disse isso em Crátilos, né? Quem estuda grego koiné, grego bíblico, é obrigado a ler Crátilos, cara. Um livro de Platão que a gente já viu no canal. É obrigado, cara. Falar sobre Dikaiosune, sobre o termo Theos, você é obrigado, cara. Etimologicamente, você é obrigado. Você não pode. Numa universidade, se eles não te dão Crátilos pra você ler, tem alguma coisa errada. Teologia, né? Você é obrigado a ler. Na minha opinião, você é obrigado a ler também literatura grega no geral. Porque você vai entender mais sobre terminologias e o texto no geral. É que nem português, cara. Você não aprende mais português ou inglês lendo essa língua. É óbvio, né? Praticando a leitura. É a mesma coisa, na minha opinião. Não se atenha somente ao Novo Testamento para aprender grego. Até porque eu, pessoalmente, por exemplo, em livros de teologia, várias vezes eu sou obrigado a estudar um termo específico, eu verificar usando léxicos, né? Normalmente o Perseus, é um léxico online, que tem os negócios online para você pesquisar. Termos que eu vejo na Bíblia, no grego, seja na Septuaginta ou não, que estão sendo citadas por autores como Tucídides, como Aristóteles, como Xenofonte, porque vão ser importantes, cara, do ponto de vista linguístico. Então, a língua usada no Novo Testamento é o grego. Eu não posso desassociar essa língua da sua história, né? Então, por isso que você tem que estudar assim. Aqui, eu vou marcar o ponto onde eu vou colocar no comentário.
Que a gente vai pro nosso tema, né? Relação à alta linguagem, né? Então é, numa live, né? Na penúltima live deles, eles me permitiram falar um pouco na live, né? E aí o Miorin, né? Ele me mostrou, assim, né? Miorin, junto com Malboro, né? Que chamam ele, né? É, um dois hosts, né? Da live, né? Da alta linguagem. Tem site, eles dão cursos e tal, de vários temas, né? É uma editora também. Com relação à escola austríaca, que temas nesse contexto, filosofia também, né? E teve uma discussão, um debate, né? Só pra dar o contexto pra quem não sabe. Com um cara chamado Gustavo Machado, né? Nada contra o cara. A gente só vai ter que debater ideias aqui. E ele cita o termo ossia, né? O termo ossia, ele tem a ver com ser. É o termo esse em latim. Muito usado em Aquino, por exemplo, na Suma Teológica. É um termo muito importante pra teologia, do ponto de vista até do Concílio de Nicéia, posteriormente. Nos primeiros concílios, principalmente, do termo ser, porque ele é muito importante, né? O termo homoousia, por exemplo, do mesmo ser, que vai ser aplicado na Trindade. Extremamente importante pra teologia, né? É tão importante esse tema porque ele tá associado à cristologia, né? Se você erra nesse termo, cara, você basicamente é um herege, né? Então, ousia pra teologia, cara, é tão importante que você não tem ideia, cara. Qualquer curso de história da igreja vai ter que falar sobre ousia de uma forma bem cuidadosa. Que é um termo linguístico, né? Não é filosofia, é linguístico. Isso não é questão de opinião, no caso. É óbvio. Então você vê o termo ousia aqui sendo usado para propriedade. No livro Crátilos de Platão também é usado dessa forma, do ponto de vista etimológico. E aqui, idiom sendo traduzido como privada. Não literalmente, mas do ponto de vista de posse. E no podcast que eu vou citar, no debate, foi citado pelo Gustavo Machado que não havia termos linguísticos em qualquer outra sociedade antiga sobre propriedade privada. Ele disse isso de forma bem clara. Quem puder pôr minutagem dele, eu agradeço, né? Porque é 3 horas de podcast, né? Não vou ficar procurando. Mas no, na live deles, né? Do Miorim e do Marlboro, foi dito isso, né? Então, a gente vê o termo que ele citou, ousia, sendo usado para propriedade, que de fato ele falou que tem a ver com propriedade. Ele citou corretamente o termo, de certa forma. Só que ele tá dizendo que é desassociado com propriedade privada. O autor, não lembro qual que foi o tradutor desse livro da República no livro do Copper e do Hudson, né? Mas ele traduziu como propriedade privada. E o termo idinha nesse contexto tem a ver com posse unitária. Uma pessoa tendo posse disso, da propriedade. Ele tá falando, só que a gente tá falando isso no contexto de tutores e professores. Não tem um contexto deles em relação a isso, mas o termo aqui é de propriedade dessas pessoas. Segundo eles, nenhum deles deve ter uma casa ou depósito que não possa ser aberto para todos entrarem quando quiserem, né? Ele tá falando num contexto em que esses tutores, eles, na propriedade privada deles, eles têm que ter um limite da forma como ela deve ser gerenciada ou do ponto de vista lógico como ela deve ser legalmente dele, né? Não tá no contexto, obviamente, esse termo propriedade privada. No contexto dos tutores, né? Só que ele diz que etimologicamente esse termo não existe, né? Enquanto idiom tem a ver com esse termo. Só que, esse aqui é o podcast, né? Foi um debate de 3 horas. 3 horas, né? Não, 4 horas praticamente. Eu creio que, como a gente viu na live, né? Não sei se vai ser postado no YouTube a live, né? Ou parte dos cortes do que a gente falou sobre, né? Em que o Miorin, por exemplo, defende a lógica, né? Os argumentos de que a lógica chamada teoria dos sets, né? Set theory na matemática, que é um tema da matemática basilar para matemática. Principalmente se você é um cara que gosta do Nicolas Bourbach, né? É um grupo de matemáticos, né? Que levam esse nome nas suas obras. Tem um livro Teoria de Assembly, em francês, que é sobre teoria dos sets, né? Na minha opinião, o melhor que eu já li no tema. Embora algumas pessoas discordam da visão deles, né? De, de outras teorias que eles seguem com relação
teoria das categorias da matemática, enfim. Eu concordo com a visão deles. Eu sou meio que um Bourbachiano, por isso, né? Então, eu aprendi de integrais e coisas do tipo. Teoria dos grupos eu aprendi nas obras do Nicolas Bourbach. Do grupo, né, de matemáticos franceses, se não me engano. Não lembro exatamente. Então, o grande ponto que é debatido aqui, eu não vou vindo nos pontos de debate. Meu ponto aqui é só o termo etimológico de ousia. E do termo idian. Ele disse que não tem noção de propriedade privada na literatura grega. Eu discordo. Do ponto de vista conceptual, do ponto de vista etimológico também, existe sim propriedade privada. No momento que você tem uma sociedade que tem uma lei contra roubo, você tem propriedade privada. E aquela propriedade é de uma pessoa de forma indivisível e que o governo não pode tomar aquela propriedade da forma que quiser, sem ser tirânico. Então, se um governo, mesmo no ponto de vista grego, tomar a casa de alguém, é propriedade da pessoa, que ela comprou e tal, sem motivo, sem razão lógica na lei, e a lei tem que também ser justa nesse contexto, na Constituição e tal, do ponto de vista de natural law e tal, é óbvio que propriedade privada, ela existe sem o termo existir. Se o termo não existe, vamos supor que dia não existisse, vamos supor que você está falando que dia nesse contexto. Alguém pode pegar esse texto e falar que o termo sim aplicado para propriedade privada aqui com o termo idia em grego não tem a ver com propriedade privada. Alguém pode vir e falar isso. De fato, o contexto tem a ver com, na verdade, aplicar propriedade privada para tutores, limites para essa propriedade privada, né? Alguém pode dizer isso. Mas o termo em si, ele significa propriedade privada. E tem uma coisa em Crátilos que Sócrates diz no começo, que o nome das coisas não são aquele que damos a elas. Vou dizer novamente. O nome das coisas não são o que nós damos a elas. E é estranho porque eu falei com algumas pessoas na minha igreja sobre isso, um tempo atrás, né? Eu concordei com isso, né? Antes de ler Crátilas, né? O nome das coisas são o que damos a elas. Só que quando eu li Crátilas, né? Eu concordei com a opinião de Sócrates, né? E eu sempre tô disposto a concordar e discordar do que eu penso de forma crítica, né? Mas nesse caso eu concordei com ele. Ele, de fato, é, etimologicamente tem palavras que não têm uma... A raiz dela não tem significado, né? Não tem uma razão da formação dela. Da forma que as palavras são construídas, né? Aí você pode citar Chomsky, Universal Grammar. Aí a gente não vai pra esse tema agora, não. É um tema muito mais difícil. Porém, o grande ponto é que existe sim conceito de propriedade privada na Grécia. Então, no caso, eles estavam errados. Não é questão de ideologia e coisas do tipo, é questão de um termo linguístico, cara. Você vai negar que em direito legal romano não existe propriedade privada. Esse conceito não existe. De uso. Cara, isso não tem como. Eu tô citando, normalmente, o meu conhecimento de direito legal romano, infelizmente, né? Isso é minha falta, né? É apenas a Corpus Juris Civilis. É um texto que é bem posterior ao direito legal romano, por exemplo, no tempo de Cícero ou outros tempos, né? É porque o Império Romano durou muito tempo, né? Então, pode estudar desenvolvimento do direito legal romano ao longo dos anos, né? Mas o que eu conheço sobre, por exemplo, propriedade privada nesse contexto, né? Do Justiniano e tal, da Corpus Juris Civilis, é o termo res privatae, tem a ver com propriedade de uma pessoa, de forma divisível, ou de um cônjuge, casal, por exemplo, enfim, coisa do tipo, né? Tem leis com relação a casal e coisa do tipo. Mas tem o res extracommercio, né? Coisas que não são propriedade privada. Se você tem um termo, no caso do século VI, quinto ou quarto, que tem a ver, porque a Corpus Juris Civilis também representa uma visão mais cristianizada, claro. O Império já era cristão já por um tempo. Só que o grande ponto é que você tem uma herança também que foi dada, né? Então a Corpus Civilis não veio, não brotou do chão sem nenhuma história do direito legal romano, né? Então esse termo extracomércio tem a ver com coisas que são propriedade pública. Então, por exemplo, a rua é de quem? Do Estado, né? Quem que domina o Estado? Numa democracia. São os eleitos pelo povo, né? Só que é posse
do Estado e de ninguém ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas do Estado mudam constantemente. Mas, por exemplo, se eu decidir criar uma casa no meio da rua, então eu vou lá na Marginal Tietê, em São Paulo, eu decido construir uma casa no meio da rua. No meio da avenida, que se lasque os carros, eu vou construir lá no meio da rua. Aí o governo vai vir, não só o governo, né? Vão me bater, né? O povo vai me bater. Mas, basicamente, o governo vai vir com a polícia, né? E vai me prender. Eu vou falar, cara, eu quero construir aqui. Mas ele vai falar, não, você não pode construir, cara. Não é assim. Tá num país, tem leis. Se você quer construir uma casa, tudo bem, é uma coisa justa, é uma coisa correta. Você compra um terreno, compra uma casa, demole, sei lá. Você vai construir lá. A lei implica que você tem que pagar impostos, né? Infelizmente, né? Eu discordo de imposto territorial, né? Tem países que não tem, né? Infelizmente no Brasil tem o IPTU, né? Mas enfim. Eu creio que não é justo, principalmente, ser progressivo, né? Ser, por exemplo, ser punido por ganhar mais e comprar uma casa melhor, você tem que pagar mais de imposto. Tá sendo punido porque você melhorou de vida, né? Eu acho isso injusto, na minha opinião, né? Assim como eu sou contra renda. Não, é imposto de renda, né? Então, imposto de renda e imposto territorial eu discordo. Embora eu não discordo de imposto. Eu não. Embora eu não ache que imposto é roubo, né? Eu sou minarquista, né? Por razão de Romanos 13, né? Se alguém quer saber por que eu sou minarquista, leia Romanos 13. Isso já é o suficiente, né? É... Bom, então existe esse termo legal romano e recomendo que você leia artigos. No meu Instagram eu citei alguns. Eu fiz resenha de alguns livros sobre direito legal romano e eu falo um pouco dessa questão também. Principalmente do extra comércio, que eu acho bem interessante. Ponto a ser feito. Século 6 para trás e muito antes, a gente tem termos para propriedade privada. O que é propriedade privada? É algo indivisível de ser humano. Ponto de vista de Locke também. Propriedade privada é aquilo que você mistura trabalho com a terra. Então, uma terra é de ninguém, vamos supor que tem 10 pessoas no mundo. Eu saio desse grupo familiar de 10 pessoas, eu pego uma esposa lá, que eu tenho agora, e vou pra outra região, construo minha casa no meio do nada. A casa é minha. Eu peguei a madeira, eu arei a terra pra ter uma fazenda, eu criei o gado, eu criei proteções, cercas pra que não entrem animais com facilidade na minha casa. Construiu sua família, sua esposa, teve netos. Outras famílias começaram também a construir suas casas. Foi assim que foi no Crescente Fértil, cara. No Crescente Fértil, quando a humanidade surgiu ali na região do Crescente Fértil em si, né? Perto ali do Golfo Persa, ali na região do Tigres, Eufrates e Níger, né? E todos concordamos, né? Que o berço da civilização é ali, né? Sejam criacionistas é, ou quem é ateu, por exemplo. Que o berço da civilização, no geral, dos desenvolvimentos mais importantes foram ali. Sumérios, proto-babilônicos, enfim. O grande ponto é que a visão de propriedade de Locke, ela é verdade, cara. Quem mistura o trabalho com a terra primeiro ali é a terra da pessoa. Quando tem as formações dos países e tal, aí obviamente você tem que defender sua terra militarmente, né? Se um país fica muito forte e ele for mais forte que você, ele toma sua terra. E é o que é chamado de Jungle de Hobbes, né? Hobbesian Jungle. O que é uma Jungle de Hobbes? É a terra de ninguém, cara. É um estágio da sociedade, sociologicamente, né? Em que ainda você não tem, por exemplo, um globalismo atual. Em que não tem regiões que você consegue, por exemplo, estar longe de um país, longe de um estado, né? Então, naquela época não, tava tendo um tipo de formação ainda. Até porque pra sociedade ela se multiplicar e conquistar as coisas demora, né? Tempo. Outro termo que também é usado é Tesontai. Então, mas se eles próprios adquirem terras, casas ou equias, e a moeda, numismata aqui,
privadas que tesontai. Assim que traduz o texto, né, na tradução aqui, e o termo nesse contexto tem a ver com algo que é indivisível de uma pessoa. Vamos supor que o texto, o termo propriedade privada não existe. Você concorda comigo que roubar é errado? Por que roubar é errado? Porque era algo de outra pessoa. Vamos supor que você peça permissão pra pessoa. Ó, eu posso usar seu carro? E a pessoa permite. O ato de a pessoa ter que permitir pra ser legalmente correto você pegar o carro, pedindo a permissão no caso, né? Porque senão seria roubo. Significa que é a propriedade de quem? Você emprestar um carro pra uma pessoa, quer dizer que é dela, posse dela? Quem que paga o imposto, né? Como que você cobra o imposto de, por exemplo, outro imposto que eu discordo que é contra um de carro, né? É um tipo de imposto que eu discordo. Que é IPVA, né? Também cobrado progressivamente no Brasil, que é um erro. Isso faz pessoas que, na verdade, comprarem menos carros, né? O mercado que é elástico, se atrapalha o tema. Mas o grande ponto é que é indivisível, cara. Você, por exemplo, o governo ele não pode tomar seu carro sem razão. Que seria ilegal. Na Constituição americana, por exemplo, na brasileira também, você tem essa questão nas emendas, né? De que você não. Nas primeiras emendas americanas, né? Por exemplo, o governo não pode tomar propriedade dos seus cidadãos sem dar uma compensação justa a eles, né? Não sei se é a quinta emenda exatamente. Mas você não pode tomar a casa de alguém, por exemplo, o governo quer fazer um empreendimento num certo lugar. Uma escola, enfim. Ele tem que comprar as casas ao redor, dando uma compensação justa do mercado naquela região. Aí tem casos, sim, que, mesmo no contexto americano, eu tô citando aqui um curso que eu fiz do. Tá no Coursera, né? É o. Só pra você procurar no edx.org. É. Constitutional Interpretation, alguma coisa assim. Sobre a Constituição. É da Universidade de Princeton. É um curso livre, pequeno, né? Sobre a Constituição americana. Acho que tem duas partes. É muito bom o curso, por sinal. E tem uma parte que um dos professores que estão assistindo a aula, né? Ele é chamado para dar uma opinião. Ele fala que, na verdade, às vezes, na legislação americana, você consegue pegar a casa de alguém, mesmo aqui também existindo, sem dar uma compensação tão justa. Talvez não tão justa quanto poderia ser e tal, né? Ou sem a pessoa, talvez, arguir tanto contra essa questão, né? Depende do estado, né? Porque lá, de estado para estado, a legislação muda de forma substancial, né? Você tem uma autonomia ali maior do que, por exemplo, no Brasil. O que é bom, né? Porque eu creio que cada estado do Brasil, por exemplo, tem pessoas que pensam diferentes, né? Então, cada estado deveria ter, sim, legislações que refletem mais as pessoas daquela região. Isso é óbvio, né? Mas enfim, não vou argumentar contra isso. O grande ponto que eu quero citar é que você tem noções de propriedade privada há muito tempo. Então, do ponto de vista da noção de propriedade de Locke, desde que existe sociedade, você já tem propriedade privada. É óbvio. Aí você fala, não, discordo. Então prova, cara. Prova que não existe. Prova que não existe lei contra roubo naquela época, né? É, tem uma questão de espectro semântico também, do termo que eu tava citando. Que é esse daqui, né? Que é o que Tesontai. Em que, em alguns contextos, né? É uma questão semântica, tá? De proximidade semântica no contexto. Que não é associado a casamentos. Você casar com uma esposa, né? Então vamos supor que eu só tô usando de uma forma conceptual isso, tá? Com Nike que tem a ver com esposa, por exemplo. É um termo também usado biblicamente. Vamos supor que você queira dizer que esse termo, na verdade, não tem nada a ver com algo invisível de uma pessoa. E que nesse contexto, o espectro semântico sendo usado para alguém casar, indicaria isso. Então você é obrigado a dividir sua esposa com outras pessoas, né? Não concorda? Esse termo, você quer dizer que não tem a ver com algo divisível? Seria uma contradição, né? Porque na verdade, a noção, somente também grega, né? Não necessariamente, né? Mas a noção do ponto de vista aqui de você ter um cônjuge é você ter
um cônjuge do ponto de vista é, que a traição seria uma violação desse contrato que é o casamento, né? Então, se o cônjuge te trair, né, o adultério, seria uma violação, né, dessa relação, em que seria uma ideia de ser de pessoa pra pessoa. Peer-to-peer, né? Não pode ter mais nesse contexto. Esse é o espectro semântico desse termo, em que você tem a noção de indivisível, né? Então, também é aplicado para casamento nesse contexto. Qual é o meu ponto aqui? Essa noção de propriedade privada que esse termo tem a ver é com a noção indivisível. A relação a casas e moedas, a dinheiro e propriedades. Então, só para definir mais essa questão. Outro exemplo mais antigo, Código de Hammurabi. Então, um dos códigos legais mais antigos, feitos em pedra. Ponto 9. Pode pegar na internet rapidamente. Eu estou usando uma tradução bem comum do Código de Hammurabi. Eu pus em inglês para ninguém falar que eu estou traduzindo errado. Então aqui eu quero deixar de forma patente aqui. Se cada um perder um artigo, encontrar a possessão de outra pessoa, opa, você não tem mais a posse de alguma coisa. Está em possessão, em posse de outra pessoa. Então temos uma noção de posse primeiro. Então, a primeira noção que a gente tem gramaticalmente, linguisticamente, posse. É uma ideia que é óbvia, né? Eu não posso, por exemplo, você tem o seu celular, o seu iPhone, eu pego ele, saio andando. Não, agora é meu. Não, calma aí. Eu comprei. Como assim, ó? Se outra pessoa está em possessão dessa coisa e disser, vamos lá, um mercador me vendeu e foi pago entre testemunhas, então é uma mentira. E se o dono não tiver da coisa dizer, eu vou trazer testemunhas que sabem que é minha propriedade. Meu ponto aqui não é nem a passagem em si. Essa lei só faz sentido se nós temos uma noção de propriedade que é de uma pessoa. Então vamos lá, a propriedade é de quem? Uma pessoa. Ela não é da sociedade. Ela não é do governo. Ela é de uma pessoa. A pessoa A. Vamos supor que seja. Pessoa A. Ela não é de B. Isso é óbvio. Qual que é a questão legal aqui? Essa pessoa B pegou a outra pessoa, a posse de outra pessoa A que ela pagou, que ela se esforçou para aquilo. Injustamente. Isso é uma forma de improdução, né? Improdução. É você, em vez de produzir, né? Pegar o dos outros, né? É uma forma de improdução. Então, por isso, por exemplo, alguém que pratica estelionato, fraudes, coisas do tipo, ele tá sendo improdutivo. Não no sentido de não produzir, mas de fazer algo que não. É um tipo de capital maligno, né? Antiético e errado. Em produção desse contexto específico linguisticamente, né? Então a posse estava em A. Então a posse estava em A. Agora B tem. Então vamos supor que é uma fazenda. Tem vacas que valem extremamente dinheiro. É gado, né? Gado vale dinheiro pra caramba, né? Vai ver o preço de cabeça de gado pra você ver. Dá dinheiro o gado, cara. Ele pega a propriedade de A. Tá na sua posse agora. Agora ele mente. Agora você vai falar, mentir não é errado, cara? Ele disse uma sentença falsa. Se mentir, é óbvio que é errado. Então ele tá fazendo duas coisas. Ele primeiro roubou do seu próximo, o que é uma ofensa. Todas as leis têm a ver com uma ofensa ao seu próximo. E ele mentiu. Então ele omitiu a verdade em relação à sua ação. A gente vem questões relacionadas à lógica e relações associadas à sociedade humana como um todo. E a noção de posse. Se a posse fosse de todo mundo, né, coletivamente, numa comunidade, então isso não seria errado, cara. Poderia talvez até, sem pedir assim, pegar as coisas. Ah, eu preciso. Não, tudo bem, amigo, pode pegar. Mas não é assim que funciona. A gente tem noção de posse. Privada. Eu construí aquilo, eu comprei aquilo. Talvez você não construiu aquela casa, mas você comprou, você
Você pagou as pessoas pra construir aquela casa, você comprou o terreno, então ela é sua, o capital é seu. E as outras pessoas foram pagas pra te ajudar nesse empreendimento, né? Porque se você fosse construir sua casa do zero, né? Não ia dar certo, né? Ah, eu quero morar no apartamento, então vou construir um apartamento. Não, divisão de trabalho, né? O grande ponto é que você teve uma pessoa que falou. Primeiro, que etimologicamente esse termo é novo, é recente, o que não é. E que esse conceito não existia. Em Crátilos, né? O nome das coisas não são o que nós damos a elas. Se existe o conceito de propriedade privada desde o Código de Hammurabi, mesmo que não haja uma palavra para propriedade privada, literalmente, nessa língua, esse conceito existe. Ponto. E ele pode ser demonstrado claramente nesse texto. Se existe o conceito, mesmo que não exista a palavra, esse conceito, ele reflete a palavra. A palavra reflete uma ideia, uma questão de linguagem. E ela remete a conceitos. Não necessariamente porque você não tem um nome, que você não tem um conceito. Esse é o meu ponto. Outro exemplo, talvez seja mais antigo. Tempo de Abraão, que no caso é Isaac. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, de um poço, né? Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. E tem a ver com contenda, né? E contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Chamou Sitna. A partir dali cavou outro poço e não porfiaram por ele. Não, tiveram uma treta por causa disso, né? E chamou Reobote, né? E mesmo Abraão teve treta com os mesmos caras com relação a poços. Porque qual é a questão? Tem a região de Canaã ali, pertinho do mar Mediterrâneo, em que você tem essa noção de que, cara, quem cavou o poço primeiro é da primeira pessoa que cavou. Porque é difícil achar poço, né? Não cava em qualquer lugar você acha poço. Uma pessoa lá teve o esforço de achar água, um lugar numa região meio que desértica, pra achar água, construiu o poço. De quem é posse daquele poço? Ah, de todo mundo. Cara, se você acreditar nisso, tem algum problema, sei lá, eu não vou usar um termo pejorativo, mas tem algum problema, cara. É da pessoa que construiu primeiro. Alguém pode dominar aquele posto militarmente, tudo bem. Mas você tem que estar disposto a lutar, né? De repente você não consegue lutar contra o cara, né? Então, esse porfiar, essa treta, de fato, foi algo que aconteceu com Abraão e agora tá acontecendo com Isaac. Depois vai ter uma resolução e tal, mas você tem a questão de quem criou aquele posto. Foi o pai de Abraão, né? Então tem a questão de herdar, né? Então meu pai, ele tinha a posse desse poço, era dele, ele criou, ele usou capital pra criar ele. Abraão ficou rico, né? Foi pro Egito e ficou rico por certas razões. E voltou pra Canaã e tal, e pra regiões ali daquela região. E o poço era dele, e ele deu pro seu filho. Não tem nada errado disso, cara. Qual que é a razão de alguém ser bem sucedido se não dá pros seus filhos o que ele conseguiu em vida, né? Que a gente não vai levar nada da nossa morte, a gente não leva nada. Então, qual que é o ganho pra uma pessoa que ama os seus filhos, no caso? É dar pros seus filhos alguma herança, né? Se possível, né? Então, Abraão, ele deu essa herança pro Isaac. Que é muito importante, porque ele não via sozinho com a Rebeca, né? E seus dois filhos, né? Ele tinha muitos servos, né? Então tinham pessoas que dependiam dele. Economicamente também. Dependiam do seu pão, o seu ganha-pão dele. Que moravam ali com ele, né? Então, essa água era dele. E uma das coisas mais importantes do ponto de vista de sociologia, né? Geografia nesse contexto é a água, cara. A maioria não, né? A civilização, ela se desenvolveu onde tinha lugares onde você poderia ter lugar pra plantar, geologicamente, né? Possível de plantar e de criar gado e também onde tem água próxima, né? Então, água e terra frutífera, né? Hoje em dia não, né? Hoje você consegue ter transporte, coisa do tipo, você consegue ter as coisas em abundância mesmo assim, mas enfim.
Naquela época não. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós, que nós não façamos mal, como nós também não temos te tocado. Enfim, resolveu a treta, né? Fizeram um juramento, um tratado entre eles, com relação a essas propriedades aí, e posses, né? Acho que demorou mais do que que deveria, né? Eu tava preparando a sala ontem, né? E eu não planejava falar sobre esse tema, né? Mas eu achei ele conveniente porque eu vi o termo, o CIA sendo usado, né? Porque eu sempre vejo o texto da tradução em inglês do, da República. De desse curso inteiro, né? Eu fiz isso, né? E eu vejo o original, né? Eu sempre vejo o original, porque o original ele reflete muito, às vezes, algo que não pode ser traduzido de uma forma tão elegante e tal, forma totalmente, assim, completa, né? Embora a tradução seja excelente, é claro, né? Uma coisa que você aprende muito em teologia, cara. Você não pode depender muito da tradução, você tem que saber o texto original também, porque às vezes é importante. Então, o termo ossia e Dian aqui a gente viu que tem a ver com propriedade privada, cara. Como assim, etimologicamente, não existe termo de propriedade privada, que é um termo recente? Construído pelos autores do capitalismo. Hum, eu não consigo nem explicar isso, cara, porque tá tão errado que não tem nem como falar, né? Mas enfim, é isso, até o próximo episódio.